aqui no canal da Missão Ressignificar, eu já aproveito e já peço que vocês, se puderem, clique lá no sininho, né, no like, e aqueles que também acharem que convém, compartilhem, será bom. Amém? Glória a Deus. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém? Amém. Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que o amor e a graça de Deus seja com cada um. Hoje quero falar com vocês a respeito de alegria. É bom, né? Alegrar. Como é bom se alegrar. E nós vamos começar com Tiago, capítulo 1, versículo 12. E esse versículo só fala de alegria. 1:12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante, eu falei que esse versículo só fala de alegria, né? É interessante como os caminhos de Deus nos permite passar, para que a gente seja feliz e para que a gente seja bem-aventurado. A gente for olhar dentro da Bíblia, é muito interessante. O capítulo 5 de Mateus, a pastora Dirlene recitou aqui hoje. Qual foi que a senhora recitou? Os mansos. Que os mansos, bem-aventurados os mansos, aliás, os limpos de coração, porque deles será o reino dos céus. Porque verão a Deus. Uai, quem vai correndo do céu não vê Deus, não. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Outro versículo também ali no capítulo 5, que eu anotei aqui, capítulo 6, diz o seguinte, o versículo 6, que nós seremos felizes quando temos fome e sede de justiça. Então, se a gente tem fome e se a gente tem sede de justiça, diz esse versículo que nós seremos fartos. Então, para sermos felizes, temos que ter fome e sede de justiça. O versículo 10 diz que sofreremos perseguição por conta da justiça. Então, para a gente ser bem-aventurado e feliz, a gente tem que ter fome e sede de justiça. Mas a fome e a justiça vai fazer com que a gente seja perseguido. Que coisa boa, né? Então, parece que a Bíblia se contradiz, está dizendo para mim fazer algo que eu vou ser feliz, mas que, na verdade, aquilo que eu estou fazendo vai trazer perseguição para mim ou para quem quer que seja que haja dessa forma.
Bem-aventurados, o 10 diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a alegria é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, porque senão nós não vamos conseguir todos os dias sermos bem-aventurados, sermos felizes diante de tanta dificuldade que muitas vezes a gente consegue passar diante de tanta provação. Alegria aqui não está na provação, e sim entender que a provação pode nos levar ao encontro da alegria. A alegria não está na provação. A provação não deixa ninguém alegre, isso é fato. Passar por dificuldade não deixa ninguém alegre, isso é fato. Mas a provação, ela vai fazer com que a gente vá de encontro à alegria. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Aí eu tenho fome e sede de justiça, eu vou praticar a justiça, eu vou sofrer perseguição. Então eu vou passar pela provação por conta disso. A provação vai me levar de encontro à alegria. Infelizmente, os ouvidos de muitos nesses tempos de evangelho voltado mais para a satisfação humana do que para a cruz de Cristo, estão inclinados muito mais para a alegria superficial e momentânea do que para aquela que produz um gozo eterno. O evangelho de hoje, na sua grande parte, ele nos leva a ter uma satisfação mais superficial do que aquela que leva ao gozo eterno. Um bom exemplo disso é algumas pregações que a gente costuma ouvir e se ouve muito, o capítulo 28 de Deuteronômio. É o capítulo que bendito sois ao entrar, bendito sois ao sair. E inúmeros benditos tem aquela lista lá. E é tanta bênção, é tanto bendito, é tanta bênção, é tanto bendito, bendito a sua sementeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto a cria do teu gado, será abençoado ao entrar, será abençoado ao sair, tudo aquilo que plantar, e é bendito para tudo quanto é lado. E quando se prega em cima de Deuteronômio 28, as pregações dão tanta ênfase nesses benditos, nessas bênçãos, o que não é ruim, ser bendito e ter bênçãos, mas dão tanta ênfase que a igreja entra numa alegria tão grande, que acaba se esquecendo do que se fala no versículo 1 e no versículo 2. Que é, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então tem um se e tem um quando. Será que? Então, as bênçãos virão, mas se ouvir a voz de Deus e se guardar todos os seus mandamentos. Não é um, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. São todos os 10 e também, nós vamos ver aqui no versículo 2. E todas essas bênçãos irão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então não basta ouvir, tem que obedecer, e esse guardar, na verdade, guardar os mandamentos, guardar
as Escrituras, está dentro da obediência. Guardei a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Não é simplesmente pegar a Bíblia, colocar na cabeceira, ou ler por ler, mas é cumprir o que está escrito ali. Não pecar, não mentir, não roubar, honrar e fazer tudo que está ali dentro. Guardar significa exatamente isso. Obedecer, cumprir o que está tudo escrito ali. E interessante é que quando a gente cumpre, ele está dizendo que as bênçãos vêm e nos acompanham. Concordam? E quando essa alegria, que a igreja fica tão alegre, com tantas bênçãos que vêm, que não se atentam muito para o primeiro e para o segundo versículo, que está falando ali da questão do ouvir, eles não costumam se atentar também para o que está escrito a partir do versículo 15, quando é falado nas pregações. Pouco se fala, quando se fala é muito rapidinho, mas a ponto que ninguém se atenta para o se e o não. Pouco se atenta para o se e para o quando, da mesma forma, para o não e para o si. Diz assim: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cumprirdes, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, cumprir mandamentos e estatutos da sua palavra, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Não é só bênção que alcança, não, porque só se ouve falar que as bênçãos vão nos acompanhar, bênçãos nos acompanham. Mas ninguém nunca fala que a maldição também acompanha. E a condição da bênção acompanhar, se a gente for olhar, está intrínseca com a mesma frase da maldição acompanhar. A diferença é que, se eu me atentar e cumprir, a bênção me acompanha. Se eu não me atentar e não cumprir, quem vai me acompanhar é a maldição. Mas estão tão empenhados em fazer a igreja se alegrar de tal forma, de ver tanta bênção, e aí todo mundo tem interesse que todo mundo seja abençoado, porque aí todo mundo vai ser abençoado quando todo mundo for abençoado. E eu tenho essa intenção, uma grande maioria. E se aproveita muitas vezes dentro de um clima desse e para tirar ofertas, e geralmente nesses momentos as ofertas se aumentam. Infelizmente, já vivi muito isso. A proposta aqui não é tirar alegria, e sim mostrar o verdadeiro significado da provação. Desta forma, compreender o seu propósito. Sim, provação tem propósito. A Bíblia nos ensina que, independente das circunstâncias, de quem somos e de que possuímos e do que possuímos, passaremos por provação. Se está aqui na Terra, vai passar por provação. Não tem como não passar. A provação vem de Deus. Ela vem de Deus e, como falei, ela tem propósito. Ela não faz oposição. Ela não é opositora de nós. Pelo contrário, ela é nossa aliada. É uma bênção e nos ajuda, como eu já falei, a encontrar a alegria. Isso tudo a gente se encontra na provação. Alguns propósitos da provação. Na verdade, coloquei só 2. Primeiro, e talvez o mais importante, o maior, buscar a Deus. A provação nos leva a buscar a Deus. Uma vida constante e tranquila, sem aquelas situações que nos leve a movimentar, tende nos afastar de Deus. Sabendo disso, Deus permite a provação para que a gente
o busque. E aí, eu gosto sempre de falar do tubarão no tanque. Quando o navio tem que transportar aqueles peixes, e a distância é muito grande, os peixes morrem, jogam um tubarão pequeno lá dentro do tanque, e os peixes têm que ficar se movimentando, fugindo, e quando chega no destino, apesar de ter tido um pouco de baixa, os outros estão frescos, vivos e frescos. Bom para alimento. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que pode ser perda, é ganho. E aquilo que a gente acha que pode ser ganho, é perda. Não é assim que diz a palavra? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que quiser ganhar, ou aí aquele que quiser ganhar vai perdê-la, e aquele que achar que vai perder, acaba que ganha. A gente tem que saber, entender e avaliar essas situações. Prova nem sempre é ruim. É claro que talvez, e muitas vezes, a gente vai ter dificuldade para poder passar, a gente vai se entristecer, a gente vai ter dificuldade, mas ela vai nos aproximar de Deus. Aleluia. Amém. Então, Deus permite a aprovação para que a gente o busque. Salmo 66, de 10 a 14. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como afina a prata. Tu nos puseste na rede. É Deus quem põe. Afligiste os nossos lombos. Quantas varadas nós já levamos do Senhor? Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar o quê? De abundância. Espaçoso está a minha versão. Aleluia. Vamos passar por tudo isso, mas se vamos passar por consentimento do Senhor, glória. sabendo que é Ele que quer que a gente passe por isso, para que a gente tenha crescimento e para que a gente o busque, a gente vai encontrar um lugar bom. Aleluia. Aparentemente, parece que não tem nada de bom naquilo. É só sofrimento. Mas tem propósito. Tem propósito em buscar a Deus. E aí a gente, diante de tanta dificuldade, esquecendo ali o último versículo que a gente leu, o 14, que está no lugar espaçoso, no lugar de abundância, como que podemos encontrar alegria diante desse cenário, diante de um cenário desse? Como é que a gente consegue encontrar alegria? Quem está passando ali? Uma coisa a gente vê de fora, ele aconselhar, falar, Deus é contigo, vai nessa tua força, quer dizer, na força do Senhor, porque se for na nossa a gente não vai, mas a grande maioria fala, vai nessa tua força porque você é capaz. Muitos falam dessa forma, em vez de falar, a força é do Senhor. Aleluia. Como que a gente consegue alegria nesse cenário? Simples. O próprio Deus é a nossa alegria. Num cenário desse, não há como ter alegria se não for nele. Se ele está permitindo para que o busquemos, então a nossa alegria tem que ser nele para que a gente continue e encontre força para poder terminar de passar por essa situação. Quando estamos na presença de Deus, nosso coração se enche de alegria e de plena felicidade. Onde Deus está, até a tristeza pula de alegria. Não é assim que diz a palavra? Na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Então, o Salmo 43:4 diz, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Onde nós vamos encontrar alegria diante de uma situação, entre aspas, de umas tragédias que muitas vezes parece que são tragédias que estamos vivendo mesmo, que muitos estão passando, e que a gente olha e não vê saída, não vamos conseguir ver aonde isso vai dar, e que o fim realmente não é coisa boa. Aí o salmista vem e fala, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Dificuldade,
tristeza, vamos ao altar de Deus, que lá nós vamos encontrar não somente alegria. O salmista diz, grande alegria. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos nos alegrar? Glórias. Vamos nos alegrar mais na tribulação. O outro propósito da tribulação, é crescimento em Deus. Então, fazer com que a gente o busque e crescer nele. Não basta apenas buscar, depois encontra, sai da tribulação e se afasta de Deus. Não. É continuar e crescer. A aprovação é uma ferramenta de Deus e ela nos leva ao crescimento. É um convite diário e constante, gradual e definitivo de crescimento em Cristo. Então, a aprovação ela é uma ferramenta e ela é um convite para que a gente cresça e permaneça nesse crescimento que é Cristo Jesus. 1 Pedro 2,2 diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Não falsificar. Então, um dos propósitos da tribulação, das dificuldades, é fazer com que a gente não só busque a Deus, mas que a gente cresça nele. E 2 Pedro 3,18 também diz, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa. Antes, crescei. Busque. E antes de buscar qualquer outra coisa, como se foi falado aqui hoje, pelo pastor Cleito, da questão da prioridade, antes, busque. Antes, busque a Cristo. Busque o reino. Busque o crescimento em Deus. E todas as nossas dificuldades, as nossas tribulações, o jugo, como foi falado aqui hoje também, dele que é manso e suave, vai ficar muito mais leve. Porque se foi ele que deu, não é tão pesado, é leve. Se ele estiver conosco para poder carregar a parte mais pesada. Portanto, ainda que em determinados momentos de provação, a tristeza tentar se instalar, lembre-se do que o próprio Jesus nos disse em João 16:22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Não está falando que a gente não vai ter. Nós vamos ter, nós vamos passar por tristeza, nós estamos no mundo, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos chorar por perdas, nosso coração vai doer, nós vamos sentir dor, que muitas vezes a gente não sabe se vai suportar, mas ele diz, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Ele está falando aqui do momento em que ele vai se apartar, em que está chegada a hora dele se entregar como holocausto vivo e verdadeiro para que venha a nossa salvação. Mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Por que ninguém pode tirar essa alegria? Por que ele está falando isso? Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem mais poder do que ele. Ele está dizendo que ele vai, a gente fica triste por um período de tempo, mas ele volta, depois nosso coração se alegra. Então, que alegria é essa? Alegria é o próprio Cristo. Ele é a nossa alegria. Nós não lemos aqui, nós não lemos que ele é a nossa própria alegria? Aqui mesmo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza.
o Salmo 43. Eu li o 43? 4 li. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. As situações podem nos cercar, as dificuldades podem nos cercar, a tribulação pode nos cercar, mas a tribulação ela tem um propósito, a tribulação ela tem uma finalidade, nos manter firmes, enraizados e em crescimento em Cristo. Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aqui é a introdução para a próxima parte, que aí a gente vai falar um pouco mais do que a gente vai passar, da dificuldade que a gente vai passar para poder se manter dentro dessa tribulação. O que a gente tem que caminhar e que muitas vezes a gente olha e a gente, eu questionei muito, questionava a Deus por quê? E em determinado momento parece que o Senhor ele responde. Não é que parece que ele responde, é porque nós o buscamos, nós vamos caminhando, nós vamos crescendo nele, e aí ele vai abrindo os céus e vai nos mostrando realmente aquilo que tem que acontecer. E geralmente, eu gosto de contar esse testemunho. Teve uma época que eu estava precisando trocar de carro, e a gente estava numa certa dificuldade, e aí o pastor Rivaldo, ele estava no culto lá, e aí ele, fui com a minha sogra chamou para ir lá com ela, a gente acabou indo, aí ele orando por mim falou assim que Deus estava, e a gente se alegra, né? Que Deus estava colocando uma chave de um carro novo na minha mão, e todo mundo alegria, e glória a Deus, aquilo outro, passam os dias, capota o carro. Deus fala, e muitas vezes a gente não consegue entender o que vai acontecer daquilo que Deus falou. Deus falou que vai te entregar uma bênção. Deus falou que bendito nós vamos ser, que nós somos benditos a tal ponto que jamais ficaremos por caudas, mas por cabeça, está lá. E aí? Mas quando a gente vai entender direitinho, que a gente vai tendo conhecimento, que a gente vai tendo intimidade com ele, a gente vai percebendo que é bem verdade. Mas aí eu tenho que ouvir a palavra dele, eu tenho que cumprir a palavra dele, eu tenho que seguir firme. Oh, aleluia! E caminhar, abrindo mão, como já foi falado aqui hoje, das minhas vontades. Não é fácil abrir mão, porque o corpo quer conforto. O corpo, ele quer prazer. Ele quer se alegrar. E aí, quando Deus fala que vai dar tudo isso, a gente não tem a mínima ideia do que está por trás até chegar lá. Me deu um carro novo. Me deu. Mas eu não fiquei com aquele, não. Eu tive que trocar. Forçadamente, acabei de ter que trocar, porque o carro teve PT. O carro teve PT. Mas se Deus falasse bem assim, ó, vou te dar um carro novo, mas você vai capotar esse carro vai ter perda total. Eu falei, pera lá, mas aí eu vou sobreviver? Só um minutinho desse. Eu tenho que estar dentro. Eu tenho que estar dentro? Antes do anjo subir, peraí. Não é? Mas Deus ainda foi bondoso, porque eu estava sozinho, não estava nem com a minha esposa e nem com a minha filha. E aí, se Deus fala, não, você vai estar dentro, você vai capotar o carro. Uai. E aí? Eu não vou querer, porque aí as pessoas começam a falar, dependendo, aí eu morro, aí vai dar outro carro, e quem vai compartilhar o carro vai ser o outro que a esposa vai casar. Eu rejeito essa bênção. Uai, peraí, viúvo é quem morre, não é quem... Viúvo é quem morre, não é quem fica vivo. Então, a gente tem que entender que temos que nos alegrar. E a palavra de Deus, ela nos garante isso, que nós teremos alegria, que nós teremos aflições no mundo. Que nós teremos aflições. Mas a nossa maior alegria, ninguém pode nos tirar. Ninguém pode nos tirar. O próprio Cristo falou isso, ó, por um tempo vocês vão se entristecer, mas aí eu volto, e quando eu voltar, a alegria no coração de vocês
vai ser duradoura, vai ser para sempre, vai ser eterna. Por quê? Porque Ele é a nossa alegria. Independente se capotou o carro, se passou por dificuldade, se machucou. Eu costumo falar que eu já emendei o bigode com as mortes pelo menos umas 7 vezes. 8 a 7 vezes que eu já contei. Iminência de morte. Já contei aqui 1 milhão de vezes. Tive aquela enfermidade de Guillain-Barré. E todas as probabilidades era morte. E o Senhor me resgatou. Teremos tribulações, teremos isso tudo para que a gente cresça e para que a gente, a cada dia mais, a gente cresça na presença do Senhor. Já estava até entrando aqui na segunda parte, mas acabei me contendo. A gente vai crescer. Então, vamos tentar entender isso. Na provação, a gente encontra alegria. Eu não vou dizer que a provação é só alegria. Não. Na provação, a gente vai encontrar alegria. Aleluia. E essa alegria chama-se Cristo Jesus. É o nosso Deus. Se a gente entender que a alegria é Cristo Jesus, a gente vai entender que a provação é necessária, que eu posso passar por ela, posso passar bem, não preciso passar mal, dependendo da minha postura, dependendo da minha situação. Se for uma provação murmurando, vai durar uma eternidade. Mas, se eu cumprir o que está nas Escrituras, ela vai rapidinho. Ou, pelo menos, o jugo vai ser muito mais leve, porque o próprio Deus vai estar, o próprio Cristo vai estar dividindo o jugo conosco. Amém? Então, entendemos isso. Podemos ser alegres, mesmo passando em provação. Esqueçam a murmuração, esqueçam a tristeza, porque Cristo é a nossa alegria. Amém? Mais uma vez aqui no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Mais uma vez aqui no canal da Missão Ressignificar. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te damos graças mais uma vez, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado, nos tem mostrado, Pai amado, que não há outro lugar que nós precisamos estar, senão na Tua presença, senão, Pai amado, buscando o Teu reino, fazendo a Tua vontade, crescendo, Pai amado, diante de Ti e diante da Tua palavra. Porque o Senhor nos mostra a cada dia, Pai amado, que se há tristeza, se há dificuldades, o Senhor tem um caminho, Pai amado, para fazer com que tudo isso seja contornado. E o caminho é o Teu Filho Jesus Cristo. Precisamos aprender, então nos ensina, Pai amado, fazer com que a gente abra o nosso coração, fazer que a gente entenda, fazer que a gente persiga isso, Pai amado, mesmo doendo, mesmo tendo dificuldade, mesmo, Pai amado, se o nosso corpo sangra, se muitas vezes temos sono, se muitas vezes não estamos conseguindo pelo cansaço, a Tua palavra diz que nós iremos conseguir porque o Senhor é conosco e o Senhor está conosco. A Tua palavra diz, Pai amado, que no final de toda essa dificuldade, de toda essa provação, o Senhor vai nos dar um lugar espaçoso, nos vai dar um lugar, Pai amado, com fartura, mas nós não temos que colocar a nossa confiança, o nosso prazer, o passar, Pai amado, por todas essas dificuldades, por todas essas tribulações, focados, Pai amado, na promessa, porque a Tua palavra diz que se nós fizermos dessa forma, nós seremos abençoados, a nossa casa será abençoada, os nossos filhos serão abençoados, a nossa sementeira será abençoada, o nosso gado se multiplicará, Pai amado, e será fartura de todos os lados para a nossa vida. Que, amém, que venha sobre isso, tudo sobre nós, mas que o nosso foco, Pai amado, a nossa alegria não esteja nas promessas, mas que esteja, Pai amado, em Ti, que esteja em Teu Filho Jesus Cristo, que é quem pode fazer com que essas promessas cheguem até nós. E essas promessas, Pai amado, elas podem durar pouco, elas podem chegar, Pai amados, até nós, e muitas vezes, quando chega até nós, o Senhor ordena, passa para outro. Mas a promessa que é o Teu reino, Pai amado, a promessa que é o Teu Filho Jesus Cristo,
essa jamais passará, essa jamais, Pai amado, sairá de nós, se assim nós não nos permitirmos. A gente até recebe essa alegria que é Jesus Cristo e a gente até repassa, mas essa alegria não sai de dentro de nós, ela permanece. E assim, Pai amado, sucessivamente. Então, nós te louvamos e nós te glorificamos por nos fazer entender, Pai amado, que em qualquer circunstância nós podemos ser alegres quando estamos na Tua presença, na presença do Teu Filho. E, Pai amado, cumprindo todas as suas escrituras, Pai amado, cumprindo todos os Teus mandamentos, cumprindo todos os Teus desígnios para a nossa vida. Por isso nós te louvamos e nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus.